Ei, gente, tudo bem com vocês? Indo para o Instituto Cássia Rodrigues, hoje é dia 25 de maio, tem aquela turma que acontece sábado. Essa turma hoje vai ter o módulo de terapia do sistema familiar. Você já ouviu falar o que é terapia do sistema familiar? Você sabia que nas famílias existe sempre um paciente sintomático que traz a família para a terapia? Mas geralmente esse paciente sintomático que apresenta o sintoma da família, ele manifesta a questão da família. Por exemplo, quando a gente tem uma pessoa que tem uso da drogadição, é dependente químico, ou uma pessoa que manifesta um sintoma emocional muito forte, ou uma pessoa que entra no estado de depressão. Estou falando no núcleo familiar, naquela família de origem ali, o pai, a mãe, os filhos e alguns agregados, ou até a família nuclear, o pai, a mãe e o novo casamento que vem da família de origem. Nessa estrutura de terapia do sistema familiar, que a gente entende o sistema, que é o ólon, a gente entende o indivíduo, a gente entende duas características que acontecem na família, duas propriedades, ou a movimentação, quando ninguém fica preso no sintoma de ninguém, as pessoas evoluem, as pessoas saem das fases, você passa as fases iniciais, a pessoa é criança, depois ela é adolescente, depois ela é jovem, depois ela é adulta e a maturidade, velhice, porque nós temos esses ciclos da mudança na nossa vida. Ninguém fica preso emocionalmente em nenhuma fase. E como Freud falou, né, nosso inconsciente é um inconsciente atemporal, porque a psicanálise se constitui pelo inconsciente. E o inconsciente ele vai se manifestando, uma das características que faz o inconsciente se manifestar é os atos falhos de linguagem, é o trocadilho, é aquilo que você fala sem querer, são aqueles atos esquecidos na sua memória, são os lapsos de memória. Aí são as formas do inconsciente acontecer. E quando nós atendemos uma família com abordagem sistêmica, a gente observa as coisas não faladas, porque tem várias coisas que vêm no eco de passado, nos ecos de passado, que você traz até 4 gerações, mas não tem nada a ver com nada espiritual, você traz pela repetição. Vocês já ouviram falar que virar o chinelo para cima, o lado do chão para cima, a mãe morre, deixar armário aberto, os pais morrem? Então são esses mitos que são passados e são perpetuados na família, e aí as pessoas vão manifestando esses sintomas, e geralmente quem chega na terapia é o que mais está preparado para a terapia, porque ele teve a disposição de ir lá para poder fazer. E tem várias pessoas na família que não se acham merecedoras, merecedora não, a palavra não é merecedora, não se acham com necessidade de fazer terapia porque eles se acham muito sarados. Me assusta muito essas pessoas que se acham muito saradas. Me assustam muito quando eu vejo pessoas que falam assim, eu não preciso de terapia não. Na verdade, todos nós precisamos de terapia, porque todos nós temos problemas e queremos soluções. Mas as pessoas que não buscam terapia, psicoterapia com psicólogo ou análise com psicanalista, porque com psicólogo você é paciente, com analista você é analisando, você está sendo analisado. E essas duas abordagens de atendimento, psicólogos são todas as vertentes, terapia comportamental cognitiva, psicologia analítica do Jung, abordagem centrada na pessoa, psicologia humanista do Carl Rogers, a Gestalt terapia, terapia comportamental. Hoje nós estamos trabalhando muito com a terapia comportamental cognitiva, que são as mudanças de crenças. Então a neurociência também está sendo aplicada à psicanálise, tanto que hoje a gente já fala da neuropsicanálise. Então são várias abordagens que a psicologia usa, e a psicanálise só usa uma, que é a do Freud e os seus contemporâneos. E aí a terapia sistêmica familiar, ela pode agregar essas duas abordagens, tanto a psicoterapias breves quanto a psicanálise, porque quando você atende uma pessoa, você não está atendendo só uma pessoa, você está atendendo todo aquele núcleo familiar que influenciou ela em alguma coisa. Então hoje a aula de hoje é terapia do sistema familiar. Aí eu vou dizer para vocês o filme que eu dei de tarefa para eles assistirem, que esse filme faz eles já entenderem em casa, porque a psicanálise ela acontece uma vez por mês, se for o sábado, ou segunda e terça tem uma turma que começa, 27 e 28, você pode vir estudar comigo. Vem fazer a psicanálise comigo no dia 27 e 28 de maio agora. Dá para você entrar na turma de segunda e terça. Você que mora na Grande Vitória, que não gosta de estudar sábado, que não gosta de perder um sábado da sua vida,
Você pode estudar 2 vezes por mês à noite, de 18h50 às 22h30, e estar aprendendo sobre a teoria da psicanálise. Você não pode nunca esquecer que a psicanálise ela funciona pelo tripé. O tripé que constitui a psicanálise. E que tripé é esse? O tripé da teoria, o tripé está em análise, porque o psicanalista não pode nunca sair de análise, e o tripé de ter pacientes piloto. Aí sim, quando você encerra esse ciclo, você vai ter que estar sempre sendo supervisionado por uma pessoa mais madura psicanaliticamente para te ajudar nas trocas com seus pacientes. Então essa é a abordagem da psicanálise. E hoje, a aula de hoje, lá no Instituto Cássia Rodrigues, dentro da psicanálise tem várias matérias, e uma das matérias chama terapia do sistema familiar. Eu vou estar abordando. Eu vou fazer vários vídeos lá na aula, vou fazer lives, vou compartilhar com as pessoas, porque assim, para mim é muito gratificante ensinar a psicanálise. E eu venho daquela que um dia eu fui resgatada pela psicanálise, aí hoje eu consigo ajudar as pessoas a se resgatarem. Porque o psicólogo, o psicanalista, nada mais é do que uma folha em branco, nada mais é do que um espelho, onde você coloca as suas demandas, aí você transfere para o psicanalista todas aquelas suas questões internas, ou para o psicólogo. E as dificuldades que você tinha no início com seus pais, que geraram você ser paciente sintomático, todas essas coisas, de uma forma muito normal que fala transferência. Você coloca no psicanalista ou no psicólogo. Só que a resistência impede a análise, é a resistência que impede. Então o psicanalista, o psicólogo, ele tem que trabalhar, vou mais a psicanálise, que é mais a abordagem da psicanálise isso. Só que a transferência coloca até no professor. Então cabe ao psicanalista tirar essas amarras que impedem o paciente, o analisando, de funcionar com a livre associação de ideias, que é a livre associação de ideias que vai fazer com que ele acesse o inconsciente dele. E lá no inconsciente dele tem os sonhos, que é material do inconsciente. Você já fez a inscrição para a aula online que vai ter agora sexta-feira, dia 31, a aula online de interpretação de sonhos? É uma oportunidade de você estar estudando comigo na aula online. Eu acho que você, assim, não estuda comigo se não quiser. Tem a aula presencial, a gente tem a escola de psicanálise que funciona no Instituto Cássia Rodrigues. Eu vou estar também ministrando as aulas online. Nesse mês de maio tem a primeira parte da interpretação de sonhos. Em junho eu vou estar ministrando sobre relacionamentos. Vai ter no dia 19 de junho, vai ser um dia que nós vamos falar de relacionamentos. Essa aula de relacionamentos em geral, seja com o pai, seja com a esposa, seja com o marido, seja com o colega de trabalho, nós vamos explicar por que nós reagimos e agimos da forma como a gente age. Serão 4 horas intercaladas com chat de perguntas e respostas. E vai ter aula de pessoas narcisistas no dia 26 de junho, e no dia 28 de junho tem a última parte da aula de interpretação de sonhos. Aí sim, eu vou estar liberando as informações do curso online de psicanálise infantil, que vai ser em agosto que começa, são 5 meses. E aí vai ser ministrado eu e a psicóloga Flávia Bessoni. Não vai ser só eu, vai ser 2 pessoas, porque ela tem a abordagem mais clínica infantil. E nessa é uma formação livre, uma capacitação livre, que em 5 meses você vai ter o certificado que você participou da formação livre em psicanálise infantil, voltado para o infanto-juvenil, mais voltado para o infanto-juvenil. Então você não vem estudar comigo no Instituto Cássia Rodrigues se você não quiser. Hoje eu vou estar gravando alguns momentos da aula de terapia familiar sistêmica. Eu vou estar explicando sobre ecos do passado, paciente sintomático, família funcional e família disfuncional, quem se movimenta na família. Geralmente a pessoa que se movimenta numa família disfuncional, ela acaba rompendo com esse ciclo e seguindo a vida dela, porque a gente percebe várias triangulações na família. Por exemplo, os pais, eles acabam vivendo mal, eles criam uma expectativa em algum filho, e aquele filho que mantém o casamento, ou então avós, quantos netos criados por avós que mantêm um casamento fracassado dos avós, quantas pessoas estão ali trianguladas para poder não fazer o movimento na família, a propriedade de movimento, a família não consegue se movimentar, aí ela fica no mesmo estado, que nós damos o nome de homeostasia, é o mesmo estado.
Então são tantas coisas. Eu tô chegando aqui agora no Instituto Cássia Rodrigues para ministrar essa aula. E obrigada. E se possível, se você puder, compartilhe o nosso canal, faça o nosso canal ser conhecido. Eu vou adorar ter você compartilhando o canal de YouTube, fazendo o canal de YouTube ser conhecido, fazendo com que eu possa chegar aos 100 mil seguidores. Eu acho que 100 mil seguidores é um número bem interessante para a gente poder ministrar para mais pessoas. Eu sou aquela que amo ensinar, e vocês podem me ajudar com... Tem uma vaga ali, gente, é muito cheio aqui esse horário. Meus aluninhos, eles lotam a escola. Aí, vou parar ali. Então, eu gostaria de contar com vocês para poder compartilhar esse canal, se possível, tá? E obrigada. E se possível, também manda comentários para mim aqui embaixo. Eu gosto de ler os comentários. Eu vou adorar ter vocês comigo. Ó, beijo no coração, tá? Tchau, gente.